Olá pessoal, este é o Diecast Channel e neste vídeo eu vou fazer uma análise deste Plymouth Fury 1977, feito na escala 1:24 pela Greenlight. Então fique comigo até o final desse vídeo, não se esqueça de se inscrever caso ainda não seja inscrito, deixar o seu like, compartilhar o vídeo e clicar no sino para as novidades. É isso aí então, vamos tirar esse carro da caixa e dar uma olhada melhor nele. Plymouth Fury de 1977. É o mesmo modelo daquele da Polícia de Detroit que nós vimos do filme Tira da Pesada. Esse é do seriado do Esquadrão Classe A, o A-Team, como era chamado nos Estados Unidos. Seriado que fez bastante sucesso nos anos 80 e que até hoje tem uma legião de fãs. Esse modelo foi feito com muito boas proporções, com uma qualidade boa também. Ele é praticamente um artisan na escala 1:24, ou seja, as qualidades e os defeitos dos artisan 1:18, esse modelo tem na escala 1:24. É um modelo que tem só a abertura das portas dianteiras e uma diferença um pouco mais marcante que ele tem do 1:18 é que, além do capô não ser uma peça à parte, ele tem também setas no para-choque dianteiro feitas apenas com uma pintura, não tem a estampa no para-choque com o baixo relevo dessas setas. Esse para-choque dianteiro é praticamente o mesmo dos Plymouth Fury de 1975, é um outro modelo que eu mostrei também da Polícia de Nova York, com uma diferença de que em 75 as setas ficavam nos cantos externos da grade e não no para-choque. O 77 tem o mesmo tipo de para-choque do Dodge Monaco, com as setas integradas a ele, e inclusive o conjunto de faróis retangulares empilhados é igualzinho também ao do Dodge Monaco, mudando praticamente só a grade. Só para efeito de curiosidade, o Plymouth Fury de 1976 é basicamente a mesma coisa que o de 75. Na década de 70, o Dodge Monaco e o Plymouth Fury eram praticamente irmãos, e o que aconteceu com o Dodge Monaco em termos de carroceria aconteceu também com o Plymouth Fury. O Dodge Monaco passou a ter a versão Royal Monaco e o Plymouth Fury passou a ter a versão Grand Fury. Então, quando as carrocerias mudaram de C para B, que foi o caso de 77 e 78, o Dodge Monaco passou a ser o B-Body, que é esse desse modelo que está aí, o Plymouth Fury também com o mesmo desenho de carroceria, mudando apenas as lanternas e a grade, e a carroceria C, que era aquela um pouquinho maior, pouca coisa mesmo maior, a carroceria full-sized, passou a ser, respectivamente, a carroceria do Royal Monaco e do Plymouth Grand Fury. E finalmente, em 78, o Royal Monaco saiu de linha, o Monaco passou a ser apenas o B-Body, o Dodge Coronet, que só foi fabricado até 1976, já tinha saído de cena, e o Monaco herdou o desenho do Dodge Coronet. Essa carroceria é considerada intermediária, apesar do carro ser grande, ele não é considerado um full-sized, e apesar dele ter um comprimento muito pouca diferença mesmo do C-Body, que é o full-sized, que é a carroceria antiga do Monaco e também do Grand Fury, ele tem uma diferença no entre-eixos e um pouquinho também na largura, que é o que acaba diferenciando o carro da categoria intermediária do full-sized. Esse modelo feito pela Greenlight está muito bem reproduzido, os detalhes estão muito bem feitos, desenho da grade, dos para-choques, das rodas, lanternas. Ele tem apenas alguns detalhes em peças separadas a menos do que o modelo feito na escala 1:18 e tem as setas do para-choque que são apenas pintadas, sendo que no 1:18 elas são estampadas também no para-choque. Provavelmente a Greenlight tenha feito isso para compartilhar o mesmo para-choque com os modelos mais antigos do Plymouth Fury. Nas linhas gerais do carro, o desenho típico dos carros americanos do final dos anos 70, esse aqui é o B-Body da Chrysler, apesar de ser um carro grande, era considerado um intermediário nos Estados Unidos. A Chrysler tinha o A-Body, que era o modelo compacto deles, que seria, por exemplo, o Dodge Dart, o Dodge Aspen, o modelo intermediário, que é esse Plymouth Fury, o Dodge Monaco a partir de 1977, e também os Dodge Charger, Coronet, aqueles muscle cars famosos de que a gente tanto gosta, e tinha também o C-Body, que era o full-sized, ou seja, carros de tamanho maior, que eram os antigos Dodge Monaco, até essa carroceria ser utilizada, os Dodge Polara, os Chrysler New York, Fifth Avenue, Newport. Esse carro se caracteriza por ter uma carroceria monobloco. A Chrysler passou a adotar o monobloco como uma solução bastante interessante, alegando inclusive nas propagandas que os carros eram mais robustos por terem a estrutura integrada à carroceria em vez de um chassi parafusado ao carro. Não me lembro em que episódio esse carro aparecia, mesmo porque
era muito comum aparecerem esses modelos de carros nos episódios em geral de todos aqueles seriados dos anos 80. Aqui na frente a grade do carro foi feita com uma malha estampada no plástico, todo o baixo relevo aqui foi bem reproduzido, ela foi inclusive pintada de preto, imitando a abertura como se fosse uma grade de verdade. Então isso é um detalhe que ficou muito bom, muito bem feito. Os faróis também têm um realismo bom, tem os encaixes no fundo, mas eles podem ser confundidos com as lâmpadas, então isso não chega a prejudicar o realismo dos faróis. São peças em acrílico, os limpadores aqui são escondidos atrás do capô, para-brisa, os vidros têm uma transparência muito boa, os rodas, pneus, os ajustes das portas aqui no geral são muito bem feitos, são muito bons. E esta moldura inclusive da porta dianteira está um pouco mais grossa do que a da porta traseira, inclusive porque essa porta traseira é fixa, então se ela abrisse provavelmente teria uma moldura também da mesma espessura dessa da dianteira. É o mesmo tipo de detalhe que existe no modelo 1:18, então provavelmente o estampo desta coleção na escala 1:24 tenha sido desenvolvido a partir daquele estampo, sendo apenas reduzido proporcionalmente. A diferença deste modelo para o 1:18, por exemplo, em detalhamento, é que no 1:18 estas setas estão feitas como um baixo relevo e aqui estão feitas apenas como pintura. Isso é um detalhe que poderia ser aprimorado nessa escala, já afinal de contas a escala 1:24 não é tão pequena assim. Um carro desse na escala 1:24 mede cerca de 21 centímetros e na escala 1:18 mede cerca de 27. As calotas do estilo Dagdish, que eram bem comuns dos Dodge e Plymouth da época, iguaizinhas às do Dodge Monaco. Essas linhas ficaram muito famosas, posso dizer até que imortalizadas pelos seriados da época. Quem acompanhou esses seriados nos anos 80 e quem porventura venha assisti-los nos dias de hoje, inclusive as últimas temporadas do seriado Chips, em que os carros de polícia já eram Dodge Monaco de 77 em diante, vai poder reconhecer as linhas desse carro. Estes olhos de gato, assim como as maçanetas e a fechadura da porta, são todos estampados no metal e pintados. Além de você ter a pintura indicando as peças, elas estão presentes na estampa da carroceria. A estampa da porta traseira também é muito bem feita, o alinhamento da porta dianteira é muito bem feito, não tem nada desnivelado, nenhum vão que seja maior de um lado do que do outro. Os decalques do exército, tanto aqui na porta quanto no paralama dianteiro, estão muito bem feitos. O interior do carro tem uma qualidade muito boa de detalhes. A porta tem a abertura correta, o espelho proporção certa também, o volante tem o desenho certo, com acabamento com imitação de madeira nele no painel. Os instrumentos têm uma qualidade muito boa, mesmo numa escala menor que 1:18. Eles têm aquele baixo relevo e a pintura correta e os decalques corretos dos instrumentos. Ali embaixo no console central tem o rádio comunicador e os pedais que são apenas estampas pintadas em preto. Ficaram um pouco soltos ali no meio do que seria aquele carpete marrom claro, mas no geral estão bem feitos. A qualidade do interior desse carro não teve perda nenhuma com relação ao do modelo 1:18. Aqui do lado direito é possível ver melhor os detalhes do rádio comunicador, tem inclusive aquele fio helicoidal como existia nos telefones mais antigos e a alavanca de câmbio muito bem reproduzida também, inclusive com a ignição feita na coluna de direção. Esses detalhes são bem agradáveis, assim como aquelas saídas de ar no painel. Ou seja, é um carro bastante detalhado na escala 1:24. Muitas vezes nós não conseguimos ver esse nível de detalhamento em escalas até maiores. Ele não tem uma forração de teto, o espelho ali apenas. Bancos dianteiros individuais com descansa-braço, que era uma opção. Os painéis das portas dianteira, traseira são muito bem feitos. E nos bancos traseiros, que também são muito bem reproduzidos, é possível ver até mesmo a fivela do cinto estampada no plástico dos bancos. É um detalhe bastante agradável numa miniatura 1:24. Na traseira também, as características desses carros da época, a tampa do porta-malas estampada aqui no metal corretamente, o trinco do porta-malas é feito com uma pintura estilo decalque, mesmo assim essa pintura tem um tipo de um alto relevo, como se fosse estampada no metal. As garras do para-choque são muito bem reproduzidas aqui num para-choque com cromado muito bom, e a lanterna é dividida em 3 partes, exatamente como acontece no modelo 1:18. Tem o logotipo Plymouth aqui na ré, assim como no 1:18, é um logotipo bem pequeno que foi estampado aqui neste acrílico que tem uma espécie de uma pintura cromada
aqui para imitar as luzes de ré. A transparência do vidro também é muito boa. No chassi desse carro, na parte de baixo, realmente é aí que fica o detalhe em que a Greenlight pega, principalmente na linha Artisan. Esse é como se fosse um Artisan na escala 1:24, ou seja, o mesmo chassi pobre que o 1.18 tem, o 1.24 também tem. Tem basicamente o pedaço do que seria um motor, o câmbio está muito simplificado, o escape tem ali o desenho do catalisador e do silenciador, que é um tubo simples, inclusive, com o escape unificado para um lado só, e um tanque ali com os eixos de uma forma muito simples. Esse carro não tem rodas que esterçam, seria um detalhe que daria para fazer na escala 1:24, tanto que existem modelos simples até que tem isso. Aqui realmente é um detalhe que nesta miniatura eu diria que não ficou simples, mas ficou pobre. Poderia melhorar tanto nesse modelo 1:24 quanto no seu correspondente 1:18. Analisando esse carro de 0 a 10, eu daria para ele uma nota 9. Acho que está um modelo muito bem feito. Tem algumas questões que poderiam ser melhoradas. O caso do chassi, como acontece nos Artisan 1:18. Afinal de contas, a escala 1:24 também não é uma escala tão pequena assim que não permita uma qualidade tão boa no acabamento. Às vezes, marcas mais simples conseguem fazer um chassi melhor, mais bem detalhado do que esse, ainda que os demais detalhes não sejam tão bem feitos. Um aspecto interessante desse carro, apesar de ele só ter as portas dianteiras que abrem, é as portas dianteiras terem as molduras que abrem junto com elas, que é um detalhe bastante agradável e que infelizmente não foi feito, por exemplo, pela Motormax naquele Dodge Diplomat que eu mostrei num vídeo logo no começo do canal. Mesmo assim, ficou um produto muito bom, uma qualidade muito boa, produto bastante recomendável mesmo para quem gosta desses carros americanos, principalmente para quem é saudosista daqueles seriados dos anos 80 em que esses carros dos anos 70 figuravam como carros de polícia ou táxis ou mesmo outro tipo de carro de serviço, vamos dizer assim. Então agradeço por todos os likes, comentários, por todas as inscrições. Não se esqueça de se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Deixe também o seu comentário, o seu like, compartilhe o vídeo e aproveite também para escrever aí nos comentários o seu comentário a respeito do carro, a respeito do vídeo, e clique também no sino para as novidades, para ficar por dentro dos vídeos que vêm por aí no canal. É isso aí então, muito obrigado, até o próximo vídeo.